Gente, bom dia. Então, a gente chega aqui hoje no domingo, no último dia, no último módulo, ainda para falar de uma coisa que é sobre plano de negócios, que é uma coisa que vocês devem estar assim, fritando. Eu imagino que agora vocês estão na seguinte etapa, devem ter uns 3 caminhos. Ontem vocês falaram sobre modelo de negócios, tiveram suas sessões de consultoria, então existe uma possibilidade de vocês terem saído daqui ontem falando, o caminho que eu escolhi está mais ou menos legal, precisa de uns ajustes, então vocês passaram depois o resto do dia afinando o seu plano. A outra possibilidade é que vocês viram que não era bem por aí, daí vocês estão sem dormir desde ontem, chegando assim, como é que eu vou resolver esse problema hoje? É possível que isso tenha acontecido. Ou então vocês falam assim, ele falou uma coisa assim, mas eu acredito que pode ser esse caminho, o humor de vocês pode estar atendendo para esse lado. E quando a gente fala de plano de negócio, na verdade, o que acontece é que a gente fala de uma coisa que é quase um mito mesmo. Ainda mais para a gente da área da cultura e também para a área social, falar de plano de negócio é uma coisa muito complicada, porque, na verdade, você envolve um processo que é complicado e que é um processo, na verdade, onde você tem que colocar no papel algumas coisas. E quando você coloca no papel, na verdade, o que você faz é escolher. Você define caminhos. A gente sabe, quando você define caminho, você também abre mão de muita coisa. E abrir mão é difícil, é muito difícil. Então, eu estava falando agora com a Germana isso daí, né? Que acho que vamos dizer assim, a parte mais difícil de todo o processo de escrever o plano é que você, em determinado momento, você opta por algo, você escolhe algumas coisas e essas escolhas fazem com que você tenha que abrir mão de outras. É muito, muito difícil, né? Quando você tem ali 15 anos, você é adolescente, você fala que você pode ser presidente, jogador de futebol, modelo, vai ser rico, mas vai ajudar os pobres, vai estar na África, vai estar no Brasil, tudo você pode. Mas quando você chega ali aos 20, aos 30, as coisas vão... Você vai optando sem, às vezes, tem que ter uma escolha muito... Quando a gente escolhe uma carreira, você já faz uma opção, você abre mão de muitas outras coisas, né? Quando você chega aos 30, você já é, você pode até ter uma mudança radical, mas você já é. Então esse processo que vocês estão vivendo da ideia de vocês é um processo de amadurecimento. Amadurecimento por quê? Porque você fala assim, não, minha ideia é legal, é super bom você falar da ideia de vocês, mas quando você começa a colocar no papel e fala sobre fazer ela acontecer, tem um caminho ali, né? E o plano de negócio, na verdade, tem que traduzir esse caminho, tem que traduzir essas escolhas, não tem que fazer sentido para vocês e, logicamente, para as outras pessoas que estão te ouvindo, que querem ver seu plano, que querem ver se a tua ideia fica de pé, se ela é viável, principalmente se ela é viável, tá? Então, vou começar falando primeiro sobre o seguinte, sobre o que é um plano de negócio. Então, uma descrição bem simples, que é na verdade, o que é um documento escrito que descreve os objetivos de negócio, quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo riscos e incertezas. Então, qual que é o foco? Você vai minimizar a sua possibilidade de risco, todo o erro que você poderia ter no negócio, você coloca no papel e você já prevê. Ou seja, você diminui muito essa possibilidade, né? Todo empreendedor ele tem uma vocação de sair fazendo, isso é muito bom, sai fazendo, é meio instintivo, vai atropelando porque o importante é fazer, colocar de pé. Isso é o espírito empreendedor e é por isso que vocês estão aqui. Em determinado momento, vocês na verdade têm que fazer e parar e pensar um pouquinho, planejar, por quê? Porque vocês definem se vocês querem continuar no ritmo que vocês estão hoje, que pode demorar que seus projetos saiam do papel em 10 anos, ou que vocês querem realmente ganhar um ritmo, que eles tomem um corpo. E é por isso que é preciso parar e pensar. Então, quando você fala de um projeto ganhando corpo, o seu risco é maior. Aí você não está mais falando, mas você está envolvido. Você está falando, às vezes, de uma equipe, você está falando de outras pessoas que estão trabalhando contigo, você está falando de somas de dinheiro assim, que são mais relevantes, e você está falando, às vezes, que a gente está falando de capital de risco, dinheiro de outro. Então, você tem que diminuir os riscos porque o porte é maior, o seu tombo é maior. Então, o plano serve para guiar esse processo, para colocar no mercado, né? E no fundo, o que o plano ele se refere, gente? Todos vocês vieram com aquela ideia que é quase a marca do empreendedores criativos. Tem uma ideia. Mas o plano ele conta uma história. Em suma, é isso aí. Por que a ideia é importante? Vocês têm que explicar, e não só no plano, mas para vocês. Por que ela é importante? Por que ela é relevante? O que é essa ideia? A quem que ela se dirige? A quem que ela serve? Qual o mercado que ela está falando? Como que vai funcionar isso daí?
Quais são os resultados? O que vocês esperam? Quanto vai custar e até quando, em quanto tempo que esse projeto vai ser colocado de pé? Essas aqui são as perguntas básicas que a gente faz. E, na verdade, são perguntas muito simples, né? Se a gente tiver uma ideia de fazer uma festa de criança, uma festa da minha filha, eu vou ter que pensar nas mesmas coisas. Vou ter que pensar assim, por que é importante, qual é a relevância, o que é a festa, para quem que ela vai ser, como que vai funcionar, quanto vai custar ou se não vai custar, quando ela vai ser. Só que agora vocês estão falando de um negócio muito mais complexo, tá? E o plano de vocês tem que atender, basicamente, essas perguntas. Tá? Sem perguntar para vocês a ideia, tem que responder essas perguntas. E aí o engraçado da história é que é o seguinte, quando a gente fala do plano, é que eu sempre me venho uma imagem um pouquinho da linha, que é uma linha do paradoxo. O André falou um pouquinho do paradoxo ontem, e eu sempre vou voltar do paradoxo porque no plano ela tá muito bem traduzido, né? Eu vim, na verdade, vocês sabem que eu sou músico, né? Eu fui formado em música da USP, etc., então, daí você vai falar, pô, o cara músico tá falando de plano de negócios, né? Mas é engraçado, que na música eu aprendi a trabalhar com duas vertentes muito interessantes, que é a questão da técnica e a questão do sentimento da criação artística. Eu tinha a época que eu tinha, para estudar para entrar na USP, eu tinha feito um cálculo para mim, que eu tinha que estudar pelo menos 20 horas por semana de piano. Eu tinha que estudar 20 horas por semana de piano porque eu tinha prova de piano. Era um cálculo quase matemático, que eu sabia assim, e meu cálculo era muito assim. Se eu fizer isso aqui, em tanto tempo eu vou ter tal peça, daí eu vou conseguir em um ano aprender isso, fazer aquilo. Você tem uma técnica, você sabe mais ou menos para onde você vai projetando. E eu tinha que estudar técnica, eu sabia que se eu não estudasse os exercícios, a coisa não saía. A técnica sem o sentimento também vira uma coisa mecânica, não funciona. É como se a gente falasse, é uma coisa que não traduz nada, não tem significado. E o sentimento sem técnica, qual que é o problema da história? Não adianta nada você pensar numa ideia, conceber uma sinfonia maravilhosa e não saber executar. Não vai chegar no resultado. Então, na música, eu, na verdade, aprendi a lidar com essa questão do paradoxo. Que você precisa da técnica como instrumento para você transmitir o sentimento que você quer. E eu acho que ela é muito aplicável, na verdade, quando a gente fala também da dicotomia do processo, sabe? Quando você fala assim, qual que é o sentido do processo, importante é o resultado, importante é o processo, você lida com esses dois, e quando você fala de mercado e de significado, entendeu? A gente vive um paradoxo com empreendedores culturais. Se eu fosse falar de um empreendimento normal, digo normal é mais comum de se falar de plano de negócios, basicamente o que o investidor vai querer ver e o que o empreendedor vai ver é resultado financeiro, tenho certeza. Você vai perguntar para um cara que vai analisar um plano de negócios, a primeira coisa que ele vai falar é assim, me dá os números que eu quero ver quanto ganha. Como é que está estruturado, se o modelo, eu quero ver o modelo de negócios e quero ver quais são os números dele. Depois ele vai ver se a ideia é romântica ou não é romântica. Depois ele vai ligar para o romantismo. Já a gente costuma ver o contrário. A gente vê uma ideia e fala, nossa, que ideia linda, a gente é ligado no romantismo e depois a gente vê os números. Aí que a gente, na verdade, nós como empreendedores, a gente tem que estar o tempo inteiro na corda bamba, e é natural que a gente esteja assim, porque a gente tem que encontrar o equilíbrio dos dois. Não é um ou outro, é um e outro ao mesmo tempo para poder dar o equilíbrio. Não tem outra forma. Você não pode falar só do significado do seu trabalho, sabe? Sem falar de números, falar de mercado. Você não pode, se a gente falar só de mercado sem falar significado dentro da nossa área, também não tem muito sentido, senão nós estaríamos na área cultural. Então a gente tem que saber como combinar essas duas vertentes dentro de um plano de negócios. Por que a gente tem que fazer um plano de negócios e não sai fazendo? Então, como eu falei, você diminui muito a sua possibilidade de risco. Então, você aumenta em 60% a chance de o modelo dar certo a partir do momento que você coloca. O plano de negócios, ele não necessariamente vai indicar que o seu negócio é maravilhoso e vai dar muito dinheiro. Às vezes ele pode indicar, em alguma instância, que o seu negócio não é viável. De repente você está começando a fazer, você fala assim, minha ideia desse jeito não é viável, vou ter que escolher uma outra coisa, vou ter que escolher outro caminho. Daí você para e refaz. Mas evita que você fique perdendo 2, 3 anos da sua vida, às vezes no modelo, batendo, dando murro em ponta de faca e não dando certo. Acho que o plano de negócio serve para dar viabilidade e aumentar as chances do negócio dar certo no futuro. E, logicamente,
fazem vocês pensarem sobre o que vocês querem para vocês, de fato, se vocês querem esse negócio, isso movimenta vocês intimamente, internamente, se é isso, sabe? Se, no fundo, se isso é o que dá barato na vida de vocês, na forma como está. E para que ele serve? A gente teve um bate-papo outra vez, falou assim, para quem que ele se dirige, para que serve? Na verdade, o plano de negócio ele pode ter diversas aplicações. E o fundo, logicamente, é a estruturação do negócio, mas ele pode servir, às vezes, você pode montar um plano de negócio porque você vai receber investidor, então, logicamente, a primeira coisa que, se alguém vai colocar dinheiro, é o que você vai fazer com esse dinheiro. Vou te dar 100 mil para você investir no seu projeto, com esses 100 mil, o que você vai alcançar? Você pode ter estruturação mesmo de um negócio para você colocar as ideias no papel e ver a coerência desse planejamento. Então, esse plano de negócio ele tem várias aplicações. E, basicamente, ele segue uma estrutura que pode variar, assim, talvez nomenclatura de página, mas ele segue essa mesma estrutura aqui, que é, primeira coisa, o sumário executivo, que é a peça que vocês vão fazer no final, que é como se fosse um resumo. O sumário executivo ele tem 2 páginas, 3 páginas, pode colocar aqui. Ele tem 3 páginas e ele tem que ser conciso, objetivo e claro, entendeu? É a última coisa que vocês vão fazer no final, o sumário. Você vai ter que explicar no plano a organização, que é quem são vocês, o que vocês já fizeram, o que vocês não fizeram, qual o produto ou serviço, qual é a ideia, o que vocês querem fazer e para quem que vocês vão fazer. Vocês vão falar sobre o mercado. Mercado é qual o potencial do negócio. Quando a gente fala de mercado, é assim, vamos supor que a gente esteja falando de um produto, de venda de um chip, de um tipo de aparelho para computador. Então tá bom, então vender um aparelhinho para computador. Vamos supor que o Cartacho fala sobre um aparelhinho para decodificar os sonhos acoplado ao computador. O que ele vai ter? Como é que ele vai estimar o mercado? Quantas pessoas têm laptop? Qual a faixa etária do pessoal vamos dizer assim, da faixa etária do público-alvo que existe no Brasil? Aí ele vai ter que cruzar. Quantas pessoas têm? Quantas têm laptop? Quanto elas estariam dispostas a pagar? Com isso você vai estimando o mercado que você poderia vender. Quando a gente fala de mercado, tem a ver com levantamento de informações. Vocês vão ter que falar de marketing, e o marketing nesse caso é como você vai comercializar a ideia de vocês. Quando digo comercializar é quanto vai custar? Quanto vai custar? Onde você vai vender? Quais são as estratégias mesmo de promoção que você vai utilizar de comercialização? São os famosos 4 P's de marketing mesmo, né? Que é o preço, praça, promoção, né? Daí vocês vão ter que pensar nesses P's, nessa parte de marketing, entendeu? E logicamente vocês vão ter que explicar o produto, o que é o produto. Vocês vão ter que falar sobre a equipe gerencial, quem vai fazer, porque é isso que traduz, na verdade, o histórico de vocês é o que vai balizar. O mercado que vocês estão trabalhando é mercado novo, muita coisa, ideia nova. E vale muitas vezes experiências anteriores ou o que vocês já fizeram anteriormente, para você corroborar. Por que eu quero fazer? Por que eu quero botar esse projeto de pé? O que garante que eu sei colocar esse projeto de pé? É o teu histórico ou da equipe que trabalha com você. Você vai ter que falar sobre planejamento financeiro, entendeu? Então vocês vão ter que descrever um planejamento financeiro, pelo menos uns 2, 3 anos a grosso modo, entender como é que essa lógica, às vezes 5 anos, dependendo do plano. Vão ter que colocar no papel os custos, quanto vocês estimam de receita. Vocês vão ter que falar de riscos e oportunidades e como é que vocês podem fazer para sanar, né? Riscos assim, tem o risco, vamos supor que a gente está falando de quem trabalha com um mecanismo de incentivo fiscal. Existe o risco de mudar a Lei Rouanet? Existe. Se você trabalha com incentivo fiscal, como é que você vai fazer se mudarem a Lei Rouanet e cair por terra teu plano? Você vai ter que encontrar uma alternativa. E, logicamente, o plano de implementação, que é como é que eu vou fazer isso acontecer. Então, isso aqui é uma história. O plano de negócio nada mais é que uma história. E esse aqui é o formato do documento final. Se vocês forem ver o software também, o Make Money, que vocês estão utilizando para poder colocar no papel o negócio de vocês, ele tem essa estrutura, ele contém as mesmas informações. Mas o processo que leva vocês a construir é um pouco diferente. E aí eu vou descrever um pouquinho do processo, como vocês podem lidar para escrever esse plano de negócio, porque isso aqui é a peça final, é como você estrutura para a apresentação, né? E logicamente, vocês vão ter que ser claros. Plano de negócio não é lugar para você ficar escrevendo, sabe,
Sabe aquela coisa de missão de algumas organizações sociais que você olha, um parágrafo inteiro e você olha e você não entende patavina do que os caras fazem? Não adianta, gente. Clareza. Você tem que ser claro. Você tem que ser claro e objetivo. Minha ideia é essa, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá? O plano de negócio é comunicação. Tem que comunicar claramente aquilo que você quer fazer. Você tem que ter um estilo uniforme também profissional. Estilo uniforme porque senão fica uma coisa meio pé nem cabeça, não tem contexto, né? não tem fluidez. E aí, recomendo para vocês a questão de Pareto, gente. Quem conhece essa história? Não? Vocês já conhecem? Vocês já utilizam no dia a dia de vocês? Pro mercado, pro muitos, eu acho super aplicável. Aplicável, né? É. Eu aplico na vida em geral. Mais ou menos o seguinte. O que diz Pareto? E isso é uma estratégia empregada também na indústria com muito... Assim, é muito bom. 80% do seu tempo, que é esse laranja aqui, do tempo que você gasta, ele vai te dar 20% dos resultados no final. E 20% do tempo que você gasta, você pode obter 80% dos resultados. O que isso quer dizer? Quer dizer que com priorização, se vocês tiverem assim uma visão de prioridade de como investir o tempo, vocês conseguem chegar a 80% das respostas. No plano de vocês isso é muito importante, porque quando vocês vão sentar ali, vão começar a colocar assim, vou descrever custo. Aí você vai às vezes se deparar com a seguinte pergunta. Mas será que custa 1.500 ou 1.700? Aí eu vou falar para vocês, faz uma estimativa, não precisa ser exato. Por quê? Você vai primeiro traçar o grande quadro, depois você pode ir detalhando. Vocês não têm tempo, vocês são empreendedores que têm 24 horas como todos nós. Infelizmente temos todos 24 horas. E o tempo é o bem precioso que vocês têm para fazer as coisas. Então, para fazer o plano, vocês têm que ter, vamos dizer assim, um planejamento de como você vai estruturar isso. Vocês vão ter que trocar ideias com várias pessoas e é para isso, essas imersões servem para isso. E pensem nisso, priorizem o tempo de vocês para poder chegar nos resultados. Para vocês fazerem o plano de negócio de vocês, para vocês elaborarem, então, é mais ou menos, isso aqui é um processo que ajuda vocês a guiar o pensamento e a estruturar como vocês podem chegar nessa ideia, tá? Tudo parte da visão, da missão e dos objetivos de vocês, que é onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar, ela pode ter vários contornos, né? Então, se eu quero ir da Vila Mariana até a Vila Maria, eu já sei onde eu quero chegar, mas eu posso fazer vários caminhos. Posso ter várias qualificações disso. A partir disso, o que vocês vão ter que fazer? Análise da iniciativa, que é a análise de vocês. Fazer uma análise assim. Eu fiz que é um pouco do histórico e também analisar seriamente quais são os ativos que você conta, quais são os recursos que a organização conta. Tá? Partindo dessa análise, você vai fazer também uma análise de entorno, que a gente tem uma metodologia que chama PEST. PEST, que você vai fazer uma análise política, econômica, social e tecnológica. São alguns indicadores. Então, o que te mostra essa análise PEST com a análise da iniciativa? Na análise PEST, ele vai te demonstrar, às vezes, o tamanho de mercado, quais são as oportunidades que você tem no futuro, né? E na parte da análise da iniciativa, vai te mostrar quais são os ativos que você conta, suas fortalezas e suas fraquezas. Esses dois, eles vão compor a análise fofa. Né? A análise fofa é uma análise assim que você coloca num quadro. Quais são as suas fortalezas do negócio? Então, cada negócio tem a sua parte. Então, vamos supor que a gente fale, minha ideia, eu estou com uma equipe, vamos dizer assim, eu tenho uma equipe muito bem formada, tem gerido, tenho muitos contatos já, tenho todas as marcas que querem entrar, que querem produzir. Qual é a minha fraqueza? Eu não tenho sistema comercial para vendas. Né? Quais são as oportunidades que você vê? Recife vai ser uma cidade sede da Copa e eu tenho como comercializar produtos até lá, tem investimento governamental. Quais são as ameaças? Aí vocês vão compondo esse quadro. Um exemplo dessa análise PEST que eu vou trazer para vocês é mais ou menos isso aqui. Ó. O
que é como é que vocês chegam a tangibilizar o discurso de vocês. 2000 a 2007, cerca de 30 milhões de brasileiros tiveram acréscimo de 20% no total da renda disponível para gastos extras, excedendo a classe média. A análise de padrão de consumo em cultura pelo brasileiro indica que o total investido em cultura, 82% diz respeito a práticas culturais realizadas dentro de casa, televisão, vídeo, música e leitura. Então eu utilizei dados aqui para exemplificar o quê? Que o brasileiro ele vem crescendo com a renda, ele tem mais dinheiro para investir em cultura, né? E que ele tem um padrão de consumo que vem aumentando, e principalmente para a parte de cultura dentro de casa. Ou seja, o teu negócio, se for dentro desses modos, são os números que você pode indicar numa análise PEST. Outro exemplo, esse aqui foi uma pesquisa que eu fiz para um negócio super interessante, que era uma empresa que fez um protocolo de distribuição de fluxo de dados pela internet. Eles queriam lançar uma possível ideia era lançar um set-top box para fazer TV digital pela internet, só que via 3G para o Nordeste, classe C. Uma coisa doida. O que você tem que levantar de dados? Primeiro, quanto que o pessoal está disposto a gastar num dispositivo de computador? Não, você tem uma pesquisa do Comitê Gestor da Informática que diz que assim, um computador as pessoas estão dispostas a pagar R$1.000, que tantos por cento da população urbana querem comprar, a quanto querem comprar, se tem fatores assim, às vezes culturais, as pessoas mais velhas não estão dispostas a comprar, então isso aqui vai te trazer um pouquinho mais de consistência para o plano de vocês, tá? Isso aqui é o que te mostra a análise PEST. Voltando aqui, então além desse daqui a gente vai fazer, dentro de todo o escopo da diagnóstica e análise da indústria, dos competidores, e falar assim, bom, se eu estou nesse mercado, quem está lá junto comigo, como ele faz, o que ele faz, quem eu vou enfrentar de concorrência. E também a análise que a gente chama de carteira de produtos. O que é carteira de produtos? Porque às vezes o teu negócio não é uma ideia, são várias ideias. A Paola, o negócio dela tem mais de uma ideia. Como é que elas se compõem? Como é que elas formam quadros? A Germana também. Como é que elas compõem um quadro só? E vocês vão ter que analisar a partir daqui. Como é que eu vou analisar o produto e a quem ele se destina, qual o mercado, fazer pesquisa. Tudo isso vai resultar nessa análise de fortalezas e oportunidades. Tudo isso eu chamo de diagnóstica e análise, que é a etapa que você para e pensa no teu projeto. Você recolhe informação, você recolhe um monte de informação e com base nessas informações vocês vão fazer o quê? A estratégia e o modelo de negócio de vocês. Vocês vão ter que pensar quais são as alternativas, o posicionamento, qual o modelo de negócios que vocês vão empregar, ou seja, como é que vocês vão rentabilizar o negócio de vocês. E vocês vão falar assim também, mercado é esse, estratégia de posicionamento é essa. Com isso, essa parte do meio é a parte grosso da história, que é onde você faz a concepção do negócio em si. É um processo criativo, gente. Eu sou músico assim, então eu recolho um monte de ideias, depois eu coloco no papel, vejo como é que elas se concatenam, encadeiam as ideias, depois vou trabalhando, vou refilando, que é a última parte, que é o detalhamento dos planos. Detalhamento do plano operativo, do plano financeiro, quanto vai custar, e do plano de marketing, um plano de captação de recursos. E você fazer uma análise de risco. Então tudo isso é um processo que vai resultar num plano de negócios e que é onde vocês vão trabalhar no documento que foi colocado acima. Logicamente que como eu estava dizendo para vocês, não existe uma camisa de força. Por quê? Fazer um plano de negócio é uma coisa que demora tempos, demora assim, uma dedicação grande por parte de vocês, e vocês estão em negócios que são, às vezes, mercados que não existem. Vocês estão abrindo barreiras de coisas, muitas vezes, que não tem um mercado definido, não tem um competidor, você não sabe direito o produto que é. Eu lembro, quando você coloca lá rede social, tem uma parte muito interessante onde o Marco ele fala pro Eduardo, fala assim, eu não sei o que é, eu só sei que não é aquilo. E o cara não sabia o que era, às vezes. Tem mercados que você não sabe direito o que é, mas para onde caminhar, e vocês têm que estar atentos para isso. Mas, de alguma forma, vocês não podem parar de trabalhar e ir planejando em cima das coisas. Apesar de não terem todas as respostas. Mas não se perguntar é uma coisa que vocês sabem que não vai chegar a lugar nenhum. Vocês têm que se questionar e vocês têm que chegar nessa parte final. Vamos dizer assim, de planejar e saber quais são os próximos passos. Mesmo que seja uma ideia do mercado que vocês não conheçam, vocês querem ter certeza de qual é a aplicação. Vocês vão ter que colocar no ano, vou fazer um teste com esse mercado, fazer teste com esse, fazer teste com aquele.
Vocês vão ter que colocar, mesmo que seja num timeline, o que você quer fazer, mesmo que seja testar e provar se a sua ideia está certa, tá? Então, essa aqui é mais ou menos o processo, e esse processo é o que vai resultar nesse documento que depois vocês vão redigir. Esse documento é o que deve ser espelho da organização por mais ou menos um bom tempo e é o que deve traduzir o planejamento estratégico de vocês. E se alguém perguntar assim, mas o que você quer e como que você quer fazer, todas as respostas estão contidas ali. No fundo, estão contidas ali. Então, para o negócio de vocês, acho que o desafio final, a gente está aqui no último dia, talvez não seja a gente se colocar como meta ter um plano perfeito, mas assim, vamos chegar a um plano que seja coerente, mesmo seja com poucas informações, mas vocês consigam traçar uma história do começo ao fim. Quando vocês traçarem do começo ao fim, utilize a Pareto. Trace uma história que tenha uma coerência do começo ao fim. Depois vocês vão detalhando em cima das coisas, detalhando os planos e as informações. Mas garantam que essa história seja colocada no papel, porque daí com certeza ela vai estar sendo mais adequada e vai estar servindo a vocês para falar para os outros e para apresentar a ideia e para mostrar que ela é viável.